Bom dia, boa tarde, boa noite. Estudante de Química, está se preparando para o Enem? Chegou no lugar certo. É vestibular? Também aqui. Concurso? Olha, se tu conseguir entender a questão do concurso que eu explicar, vai ser excelente. Porém, se aquela prova de Química do ensino médio, primeiro, segundo ou terceiro ano, também é aqui o lugar certo. Se você tem dificuldade, colocou resolução de questão de Química e o YouTube indicou o meu vídeo para você, pode ter certeza, não vai ter arrependimento. Então, agora vamos resolver as questões do Enem 2024. Porém, antes de qualquer coisa, um pequeno aviso. Se você tem dificuldade com Química especificamente e está pegando as resoluções de questão do Enem para estudar, é uma técnica espetacular. Só te falo uma coisinha. Enem é complicado de estudar. Porém, com resolução é mais fácil. Se a tua dificuldade é só com a área de Química e tem que pegar aquela baita prova do Enem com 45 questões somente de ciências da natureza, fica um pouco complicado. Pensando em você, eu preparei um caderno com todas as questões do Enem 2024 preparadas para resolução. Ou seja, você pode adquirir meu caderno a apenas R$ 25 na Hotmart. Lá nesse caderno vão estar todas as questões preparadas para você resolver. Ou seja, você pega a questão, resolve e compara com o meu vídeo. Se consigo fazer e chegou no mesmo resultado, perfeito. Mais um aviso. Assim que todas as questões desse caderno estiverem resolvidas e publicadas, vai ser lançada uma nova versão do caderno com as questões tendo no seu gabarito, na sua área de resolução, no cantinho ali para você resolver, um QR Code. Esse QR Code vai te jogar para o vídeo. Ou seja, nós vamos ter as questões em breve com as resoluções de vídeo, acesso direto ao canal. Então, se você chegou aqui pela resolução, chegou no lugar certo. Procurou um canal para entender como funciona o Enem, para conhecer o vestibular, chegou no lugar certo. Se quer entender Química, também está aqui. Então, curte, comenta, compartilha que não tem erro. Quando eu falo comentar, diz lá embaixo, Enem, vestibular ou só uma prova difícil. Isso vai ajudar muito na gente saber qual o público nós estamos atendendo. O Desquimificando é um projeto para você que tem dificuldade com Química. Então, esse é o lugar perfeito para você testar seu conhecimento. Tenta pegar a questão, resolve ela antes. Já pega nosso caderno lá, resolve ela antes e compara com a sua resolução com a minha resolução do vídeo. Se nós conseguirmos chegar num meio termo para ambos, beleza. Não esquece, aqui é o Professor Júnior para ajudar vocês com a Química. Então, roda a vinheta e vamos entender como é a questão de hoje. Bom, temos aqui mais uma questão do Enem 2024, a questão 106 do caderno verde, referente à aplicação regular, ou seja, aquela primeira aplicação feita para todos. Bom, na nossa questão, nós temos primeiro o nosso texto introdutório. Nele nós temos que células a combustível microbianas são capazes de gerar eletricidade a partir de águas residuárias urbanas e agroindustriais. Estas CCM, assim abreviados, são compostas de duas câmaras. Numa delas ocorre o tratamento da matéria orgânica, onde bactérias eletrogênicas crescem formando um biofilme e se alimentam dos poluentes presentes no efluente. Ao se alimentarem, essas bactérias geram uma corrente elétrica que percorre o material sobre o qual elas formaram o biofilme. Um fio condutor externo possibilita a migração dessa corrente para uma segunda câmara, promovendo uma reação química. A figura esquematizada, que nós vamos ver agora a seguir, uma CCM e as reações envolvidas. Aqui nessa figura nós temos a CCM, onde de um lado nós temos a matéria orgânica e do outro nós temos água.
Nessa reação acontecem reações de oxidação-redução. De um lado acontece um tipo de reação, do outro lado acontece outro tipo de reação. Nesse tipo de reação nós temos milhões de reações possíveis que podem ocorrer. O detalhe que nós temos que pensar é que nós temos agora reações que podem ser divididas. Como existem milhões de reações possíveis de redox que podem ocorrer entre elementos químicos, variando pressão, variando temperatura, nós conseguimos identificar que existem pequenas reações que se repetem. São o que nós chamamos de semi-reações. Ela é metade de uma reação redox. Um pequeno aspas, em breve vou estar lançando aqui na página uma tabela com semi-reações. Essas tabelas são baratinhas. A unidade vai custar R$4 o PDF, R$5. Agora eu não lembro quanto a Hotmart permite de valor mínimo. Se é R$4 ou R$5. Vai ser lançada lá uma tabela. Ocasionalmente eu vou lançar tabelas que eu vou avisar no Instagram. Que tá o QR Code aqui embaixo, ó. Segue lá no Instagram, ativa a notificação. Lá tem muito material de química e tudo. E esse tipo de produto eu vou avisar lá quando eu produzir. Então, retornando. Outra coisa. Essas tabelas vai facilitar que vocês estudem tanto para provas. No Enem, em geral, vestibular, nós temos as reações na prova. Não é um valor que precisa decorar, porque é um dado tabelado. Esse tipo de questão. Mas às vezes cita uma semi-reação que você quer consultar numa tabela, cita um valor que você quer consultar numa tabela específica e vai estar tudo lá tabelado bonitinho. Tanto tabelas individuais quanto conjunto de tabelas que vão estar lá. Todas eu vou avisar no link no Instagram e também no nosso blog, que está com o link na descrição do vídeo. Aqui nos dá 5 opções de reações globais, que é quando nós somamos duas semi-reações, que são as opções A, B, C, D e E. Cada uma delas é uma possibilidade. Aqui nas semi-reações nós vamos ter a soma desses dois valores, que é a reação que acontece no cátodo somada com a reação que acontece no ânodo, que nós mais para frente vamos entender em outras questões mais detalhadamente. Nesta questão, nós temos que entender uma coisa. Nós temos os valores das semi-reações. Se nós somarmos, exatamente, nós vamos somar uma reação mais a outra reação. Porém, não é somente 2 em 2, são 4. São mais dados que nós temos que classificar. Observe uma coisa, aqui nós temos o número de elétrons envolvido na semi-reação de cima do acetato e o número de elétrons na reação que forma água. Esse valor do número de elétrons sempre vai indicar que aquilo ali é uma semi-reação, pois com esse número de elétrons nós conseguimos equilibrar as duas reações químicas. Usando esse dado, a gente consegue chegar a qual o que nós queremos. Vejam bem, nós temos 8 elétrons aqui e 4 aqui. A primeira coisa que nós temos que fazer é igualar o número de elétrons. Como podemos fazer isso? Multiplicando pelos números de elétrons. Ou seja, nós multiplicamos a reação do acetato pelo número de elétrons que forma a água. E a reação que forma a água pelo número de elétrons da oxidação do acetato. E observem, nessa reação já nos dá qual sofre oxidação e qual sofre redução. O oxigênio aqui, ele está sendo reduzido e formando água. E o acetato, que é o CH3COO-, está sendo oxidado em meio aquoso, em água, para formar dióxido de carbono. Esses são os primeiros dados das semi-reações. Abaixo nós vamos ter outras semi-reações. Quando nós multiplicarmos os valores, nós vamos ter valores bem altos em ambos os lados. E que etapa fazemos agora? Assim como na matemática nós excluímos
valores iguais em lados opostos de uma reação, quando nós estamos fazendo ali o vai para lá, vem para cá, me perdoem, professor de matemática, pela minha formação, sou formado em química, eu uso muito mais regra de 3. Nós vamos ter o valor seguinte. De um lado, teremos 32 elétrons. Do outro, nós vamos ter mais 32 elétrons. Esse valor é igual. Nós cortamos. E fica. E aqui nós vamos ter 28H+. E aqui vamos ter 32H+. O que acontece? Nós vamos subtrair este valor de H+, deste valor de H+. Fazendo essa subtração, nós vamos ficar com 4H+, de um lado. Aqui nós temos 16 moléculas de água. Aqui nós temos 8 moléculas de água. Aqui vai ficar com 8 moléculas de água. Desculpe o meu aqui. Aqui é o número 8 águas. Correto? Então, fica do lado que tem mais. Aqui já temos o valor corrigido, 8 águas. Logo, nós precisamos chegar a um valor mínimo. Um valor mínimo quer dizer que é a menor reação, a reação mais simples. Então, se nós dividirmos tudo isto aqui pelo menor valor encontrado da reação, que é 4, nós vamos chegar à nossa semi-reação. Essa semi-reação é a semi-reação que acontece em toda a célula. Mesmo nós tendo, de um lado, isoladas por uma membrana, mesmo tendo uma membrana que isola, a reação é essa, pois nós temos o movimento de elétrons de um lado para o outro. Esse movimento é elétrons fornecidos de uma câmara para elétrons fornecidos na outra câmara. Esse fornecimento de elétrons que permite que uma reação aconteça. Então, a nossa semi-reação será 1 íon acetato mais 1 íon H+, mais 2 moléculas de oxigênio, formando 2 moléculas de óxido de carbono e 2 moléculas de água. Esta é a nossa reação global. Fechado? Se liga que nós temos as questões no nosso caderno de estudo de química para você baixar, imprimir e resolver manualmente. Faça quantas vezes fizer. Assim que lançar as tabelas, pega uma tabela, vai lá, compra baratinho, R$5 e faz o máximo de semi-reações possíveis para praticar. Química precisa de muito exercício e resolução de questões. Por isso, eu separei as questões de química para o seu estudo. Ok? Então, agora nós nos encontramos na universidade. Mais uma questão para nossa compreensão do Enem. Então, eu sei que pode ficar um pouco chato, mas eu vou pedir mais uma vez. Gostou? Curte? Compartilha, manda para o grupo de estudo da turma. Tem um grupo de estudo do cursinho, tem um grupo de estudo da escola, tem um grupo de estudo com primos, que às vezes tem sempre mais alguém ali na nossa volta fazendo Enem, fazendo vestibular, manda para eles. Tem um primo fazendo Enem, manda pro teu tio que vai passar para ele. Assim os dois assistem. Vai que o teu tio também tá fazendo Enem, teu pai vai fazer Enem, tua mãe vai fazer o Enem, manda para eles que ajuda para todo mundo. Compreender as questões do Enem para qualquer um que esteja fazendo essa prova, por algum motivo, ajuda muito. Até num carinho pro teu tio. Teu tio, tu gosta dele, ele tá estudando pro Enem, manda para ele. Teu pai, tua mãe estão estudando, voltaram a estudar, vão fazer Enem porque querem fazer vestibular, querem passar para a universidade, manda para eles. É um gesto de carinho. Outra coisa, ao final da nossa questão, olha lá na descrição, tem um link para o nosso blog. Aqui do lado, ó, tem em azulzinho, tem o QR Code do blog. No blog lá tem muito mais material, tem alguns cadernos resolvidos que eu testei faz algum tempo, tem
o caderno de estudos de química, R$ 25 na Hotmart. E no QR Code verdinho aqui é o Instagram Desquimificando. Lá eu trago química do cotidiano, a química do mundo. Lá eu explico como as engrenagens atômicas e moleculares movem a matéria ao nosso redor. Se esse canal começar a dar frutos, em breve o conteúdo de lá vem para cá. Quem sabe o tema dessa questão que a gente resolveu não vira um vídeo explicando o que ele é. Fechado? Conto com a tua ajuda para a química ser espalhada pela internet. Vamos juntos fazer com que essa área do conhecimento não seja uma coisa complicada, seja algo fácil. E com o Desquimificando, você aí do outro lado na tela do telefone, do computador, da televisão, do tablet, vai gabaritar a prova de química. É só sentar, fazer a questão, resolvê-la com calma. Chega o Enem, pensa que nem o professor Júlio está falando. Com calma a gente resolve essa questão. Fechado? Nos vemos na universidade. Fechou.